Hoje vamos começar a nossa semana de facetas diretas na técnica RTC. Deixa eu compartilhar minha tela. Muitos de vocês devem estar perguntando assim, mais um curso de resina composta, né? A ideia, na verdade, é apresentar uma técnica realmente diferenciada para a construção de facetas em resina composta. Muitos de vocês já devem ter visto no Instagram, né, nossas postagens, mas, obviamente, tem muitas perguntas que são pertinentes ao assunto, de como é feito, de como que é executado, quais são as resinas, como é que se faz o aquecimento. Enfim, a ideia dessa semana é a gente falar, abordar o máximo possível sobre essas questões, essas dúvidas do pessoal, ok? E mesmo assim, a gente sabe que muita coisa ainda vai ser difícil de responder num espaço menor, tá? Mas essa vai ser uma semana bastante cheia de novidades, de demonstrativas ao vivo, né? Eu acho que vocês vão aproveitar bastante. Bom, primeiro ponto, o que é RTC? Né? É uma abreviatura de resina termocompactada, ok? Quando a gente fala de resina termocompactada, tem a ver com resina composta? Tem. A gente modifica a resina para poder aplicar uma técnica de cópia, né? Não é de imitação, é uma técnica de cópia, tá? Bom, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre essa técnica chamada RTC, e aqui eu estou me apresentando, acho que muitos de vocês não me conhecem, né? Eu sou o Sequito, essa que está do meu lado é minha parceira de trabalho, a professora na UFRJ junto comigo, é a professora Tayane Rose, e nós, na verdade, desenvolvemos essa técnica, que é uma adaptação de uma técnica que já existia, mas foi bastante modificada. E com isso a gente resolveu batizar com esse nome, RTC, que são as resinas termocompactadas, ok? O que nós temos de diferencial nessa técnica, né? Eu fiz uma ilustração que seria o pulo da tartaruga, né? Todo mundo conhece o jump of the cat, o pulo do gato. Esse seria uma analogia, porque basicamente a gente tem algumas dificuldades em comum. Todo mundo que faz resina composta tem muita dificuldade quando se trata de escultura final. Quando a gente fala de uma resina classe 3 ou classe 4, já existe uma certa dificuldade, né? Em estratificação, em escultura, em polimento, enfim. Obter uma forma bastante próxima dos dentes vizinhos, dos análogos principalmente, sempre foi uma parte mais complicada, e a parte que mais demora, e a parte mais importante para você conseguir, na verdade, aquela estética natural, né? Apesar de nós fazermos isso todos os dias, fazer isso na boca sempre é uma tarefa um pouco mais complicada, mais demorada, onde você tem um cansaço maior pela postura, pela posição, na verdade? Então, assim, o que nós temos em comum com todas as técnicas de facetas em resina composta é que você tem que fazer o mesmo processo de escultura em muitos dentes de uma vez, né? Você tem que pensar em fazer um central, dois centrais, dois laterais, dois caninos, dois pré-molares. O tempo executado é extremamente longo, né? E nem sempre, ou quase sempre, a gente tem dificuldades nessa harmonização da escultura ideal no paciente. A gente percebe, eu vejo muitos cursos onde os professores executam uma técnica de facetas em resina composta para dentes anteriores, de canino a canino, em 4, 6, até mais horas, por conta dessa dificuldade que é inerente a uma quantidade de resina composta muito grande, né? A gente usa muita resina composta, a gente tem que se concentrar muito na escultura na boca, e a obtenção da textura final, né, das características de naturalidade, da transparência incisal, é uma tarefa que, na maioria das vezes, não é tão fácil, né? E que é muito difícil e cansativo de se realizar na boca, ok? O diferencial dessa técnica que nós vamos falar hoje, basicamente, é conseguir reproduzir de um modelo de cera, obviamente do próprio paciente, mas conseguir reproduzir a escultura da cera na boca do paciente, né? E não é uma questão de copiar o modelo de cera, não é colocar um gabarito por lingual e depois esculpir toda a vestibular e proximal. Seria uma cópia precisa de toda a textura vestibular, proximal, altura e borda incisal, e, obviamente, a face palatina também, de uma vez só. Todos os dentes executados de uma vez só, ok?
Então, esse é o grande diferencial da técnica, onde eu ganho em cópia exata, precisa, né? Previsibilidade em relação ao resultado final, já que você pode, de uma forma antecipada, até mesmo testar se a escultura do modelo de cera está adequada através de uma manobra chamada mock-up, né, que é a simulação clínica, que é a cópia, né, através de uma barreira de silicone, do que você viu no modelo de cera, e caso o paciente aprove esse formato, essa escultura final, aí você consegue depois fazer essa mesma cópia, só que com um material definitivo, que seria a resina composta, não a flow, mas sim a resina composta convencional, para que você tenha uma longevidade adequada, ok? Tem uma outra fotinho aqui sobre um caso onde a gente percebe claramente que foi copiado do modelo encerado. Todo o formato foi copiado do modelo encerado, ok? Então, não foi feita essa textura, né, essas linhas de imbricação, foi totalmente copiado através de uma forma, estou antecipando um pouquinho, que vai me permitir fazer o quê? Uma reprodução exata, precisa de um modelo encerado. E qual a vantagem desse modelo encerado? Primeiro que você pode, na verdade, até mesmo delegar essa tarefa de fazer um enceramento ideal, um enceramento de alto nível, para um protético, para uma pessoa que está acostumada a esculpir todos os dias sobre modelos encerados. É óbvio que nós temos que participar muito desse planejamento, entender de fundamentos de estética, enviar fotografias, vídeos, né, que vão permitir ao laboratório, ao protético, fazer um bom enceramento, ou, em uma outra opção, você mesmo esculpir em laboratório. Tá? E a escultura em laboratório é muito mais confortável do que esculpir na boca, não é verdade? A gente tem muitos recursos, inclusive em termos de velocidade, é muito mais rápido esculpir em cera do que em resina. E eu sei que a maioria pensa assim, mas eu não estou acostumado a esculpir em cera. Né? É uma curva de aprendizado. E como você já tem a experiência, a maioria já tem alguma experiência em esculpir em resina, o aprendizado em esculpir em cera, na verdade, é muito mais rápido e muito mais preciso, ok? Mas tudo bem, você tem a opção de não esculpir no laboratório e delegar essa parte para um excelente técnico, né, que possa uma escultura de alto nível, e basicamente você vai conseguir, entre aspas, né, se apropriar daquele formato da cera, copiar através de uma forma e levar para o paciente. Então, essa textura final não foi obtida através do incremento, escultura na boca, é uma cópia do que você testou através de um modelo encerado, aumentando alturas incisais, modificando formatos, né, de borda incisal, enfim, você tem uma liberdade muito grande de testar, e caso, né, você queira mudar, você pode mudar o modelo de cera e fazer um novo formato, um novo molde, uma nova forma, melhor falando, para que eu consiga utilizar uma resina composta, né? E alguns de vocês devem estar perguntando assim, poxa, mas como é que eu vou fazer essa transferência, né? O diferencial da técnica é que a gente usa uma forma transparente, uma silicona transparente que copia, né, o formato do modelo de gesso encerado, e como ela é transparente, me permite fazer uma polimerização desses dentes na boca, né, de uma forma simultânea, todos os dentes, ou intercalada, como eu vou falar no decorrer da aula, tá? Esse caso que vocês viram anteriormente, perdão, esse aqui, ó, é exatamente de uma colega de faculdade, né? Ela é professora na UFRJ, minha amiga Adélia Ottoni. Ela tinha um pedido bem interessante. Ela tinha uma vontade de realizar uma mudança estética nos dentes, mas interessante, ela não queria mudanças radicais. Ela queria melhorar a cor, mas principalmente deixar os dentes menos infantis. Então, nós temos mudanças pequenas, tênues, né? Mas bastante importantes para o conjunto final. Nós aumentamos os centrais, laterais, e os caninos a gente mudou um pouquinho a forma, né? E a gente conseguiu testar previamente com um chamado mocap, que eu vou falar mais tarde. Para quem não sabe o que é mocap, é uma simulação clínica imediata, feita a partir de uma resina chamada bisacrílica, ok? E a gente conseguiu, então, testar o formato novo, e a partir da aprovação desse formato novo, aí sim nós fomos para fazer as resinas compostas diretas, tá?
E como a gente falou no início do curso, não foi esculpido na boca, zero escultura na boca. Foi toda esculpida fora da boca e transferido o formato final para a boca do paciente, né? Isso, na verdade, talvez seja o grande desafio para o clínico. Fazer 6, 8, 10 facetas é extremamente cansativo. Fazer isso na boca diretamente, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa técnica do RTC, ok? E falar também que não é... Será que só o pessoal que fica fazendo esculturas dia e noite consegue fazer isso? Gente, esse aqui, eu quero mostrar para vocês 2 casos feitos por alunos, ex-alunos. Um ex-aluno, Alexandre, foi meu aluno de especialização na UERJ. Esse é o primeiro caso que ele fez, do Alexandre, de facetas em resina RTC, ok? Que ele viu através dos vídeos e me perguntou algumas dicas, né? Realmente tem algumas dicas importantes, mas assim, é o primeiro caso que ele fez do RTC. E esse caso do lado direito, deixa eu ver se minha ponta está funcionando, esse caso do lado direito, né? Foi feito por uma aluna minha de especialização. É o primeiro caso dos 2 alunos, a primeira vez que eles fizeram isso, né? E o que é diferencial nessa técnica? Você copia, como eu falei para vocês, o formato esculpido no laboratório, que pode ser mudado, retificado, até chegar num formato que o paciente realmente aprove, que você basicamente vai transferir esse formato para o paciente, tá? Então, esse seria um dos grandes diferenciais da técnica de resinas termocompactadas. E por que o termo termocompactadas? Para a gente usar essa forma, a gente precisa aquecer a resina composta normal para ganhar uma certa fluidez, né? E aí, dentro dessa forma, a gente compacta no dente que está devidamente condicionado para que nós tenhamos, então, uma cópia do formato do modelo encerado, tá? Vou explicar isso passo a passo, fiquem tranquilos, tá? Para quem não me conhece, eu sei que tem muita gente que não é aqui do Rio, eu sei que tem gente até de Portugal aqui assistindo. Portugal são algumas horas lá na frente, né? Então deve estar um pouquinho mais tarde lá. Obrigado, pessoal de Portugal. Eu sou o Sequito, ok? Eu tenho um filho, o Enzo, que é bem parecido comigo, um pouquinho, né? Pepita é minha esposa. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Sou morador do Leme, para quem conhece o Rio de Janeiro. O bairro do Leme é um bairro bem aprazível, né? E me formei na UFRJ, para quem não... Ó, botei um círculozinho vermelho aqui para vocês me localizarem. Na verdade, não seria muito difícil me localizar, né? O único japonês da turma, mas isso foi em 1985, ok? Então, todo mundo com cara de novinho, né? Todos realmente éramos bem novinhos, ok? De lá para cá, eu fiz a especialização, mestrado, e atualmente eu dou aula no curso de pós-graduação em prótese na própria UFRJ, onde eu me formei, ok? Tem até um colega também, professor aqui, o professor Lúcio, né, que está aqui, a professora Marta Cleia, cadê a Marta aqui? Onde é que está a Martinha? Tá? Essa aqui que está no meio do círculozinho, tá? Que também é professora na UFRJ. Enfim, a partir daí eu sempre estive muito ligado ao meio acadêmico, né? Então, de uns anos para cá, a gente deu muitos cursos presenciais em centros de estudo. Isso foi uma rotina forte nos últimos anos. No ano passado, a gente teve que interromper por conta da pandemia, né? Que todos estamos padecendo. Mas, assim, uma rotina normal era sempre encontrar os amigos nos eventos, né? Nos congressos, era sempre um prazer. Essa aqui é a Adélia, que, né, vocês viram no caso clínico, né, são professores da UFRJ, a Aline Rainbow, a Tayane Rose, né, que trabalha comigo. Então, enfim, a gente engajou muito por essa parte acadêmica, né? E como palestrante eu tive chance de falar em outros países também, muito nessa área de estética, né? Principalmente facetas em cerâmica e facetas em resina composta, ok? Então, essa é a minha rotina. A gente se adaptou na pandemia aos cursos online, eu acho que é uma modalidade que não tem mais volta. Eu acho que é uma forma também de alcançar as pessoas fora do estado, né? Que seria muito mais difícil de alcançar por conta de distância, né? O online é uma coisa engraçada, né? Mesmo não enxergando vocês, não vendo vocês diretamente, eu sei que vocês me veem, então a gente vai se comunicando de uma forma diferente, mas bem próximo, né, ao mesmo tempo, tá? Na verdade, essa aqui é, na verdade, a sequência que eu mostrei para vocês. Aquele caso, né, onde eu tinha um formato de dente que não era
o ideal, né, um formato onde os centrais têm bordas incisais um pouco quebradas, os laterais são bem pequenininhos, né? As meias incisais um pouco profundas demais, um sorriso mais infantil, os premolares um pouquinho escondidos. Então, o que, que nós fazemos? A gente pode fazer direto na boca 6 ou 8 facetas? Sim, é possível. É fácil? Não, não é fácil, não é fácil. Quem faz resina na boca sabe que fazer uma faceta demora, né? Quando a gente fala de 8 ou 10 facetas, é um tempo grande, vamos dizer, um tempo extraordinário. Você tem que separar, às vezes, 3, 4, 6 horas, dependendo do nível de dificuldade do caso, e mesmo assim existe um cansaço natural enorme de começar a observar se as alturas, se as bordas estão adequadas, se a textura está adequada, mesmo usando o recurso de um índice por lingual, tá? Bom, basicamente, você vê que até aqui o ensinamento é um ponto onde várias outras técnicas fazem de semelhante, mas ao invés de usar um índice só por lingual, a gente usa um índice total, ou seja, abrange tanto a lingual como o dente por inteiro, a vestibular também, ok? E como é que nós conseguimos levar a resina? A gente coloca dentro da moldeira, dentro do índice transparente, e a gente consegue polimerizar a resina através dessa transparência, né? Então, a gente consegue transferir exatamente o enceramento para a boca do paciente. Esse é o princípio mais importante, né? É a possibilidade de fazer uma cópia, não é uma imitação, não é olhando e tentando fazer igual, ok? É uma cópia precisa do que você inserou e, a princípio, até já ensaiou, fez uma simulação clínica para ver se a paciente gosta antes de executar o trabalho, né? Assim, a gente tem algumas decepções quando faz a mão livre, porque às vezes no final o paciente fala assim, ficou muito comprido, ficou muito curto, ficou muito quadrado, ficou muito redondo, não era o que eu pensava, né? Então é uma forma de você realmente conseguir entregar para o paciente exatamente o que você mostrou na simulação clínica, tá? Como é que se faz essa simulação clínica? Vamos falar sobre isso mais à frente um pouquinho. Ok, qual é a diferença dessa técnica em relação às que precederam a ela, tá? Temos aqui um autor bastante importante, chama Terry Douglas, né? Aqui, ó. Ele, na verdade, foi o que teve a ideia original de usar uma matriz transparente, repare aqui, uma matriz transparente, para que eu pudesse copiar um enceramento, um modelo encerado fora da boca, ok? E aí, através de uma perfuração nessa matriz transparente, na área de borda incisal, né? Ele aqui, vocês conseguem perceber que ele está injetando, através de uma cânula, uma resina, só que é uma resina fluida, resina flow, ok? Então, ele conseguiu conseguindo, assim, pelo preenchimento daquele formato, daquela área que reproduz o enceramento, né? Ele consegue, então, fazer uma resina composta, né? Um dente já condicionado, obviamente, uma resina composta, imitando, copiando, na verdade, melhor falando, aquele formato encerado, tá? Essas fotos são do próprio artigo do Douglas Terry, ok? Então, basicamente, ele tem uma matriz transparente, em silicone transparente, uma cânula e ele injeta a resina flow, a resina fluida, ok? E a grande sacada dele foi poder fazer de uma forma direta e indireta, né? Quer dizer, ele pode fazer o enceramento fora da boca, a escultura com precisão fora da boca e basicamente preencher aquele formato copiado através de uma matriz transparente na boca do paciente, tá? Então essa foi a ideia original, que é muito legal, mas se a gente pensar que é feita através de resinas flow, resinas fluidas, ele mesmo, o autor, o Douglas Terry, ele avalia que é uma condição de resinas transitórias, né? É uma resina transitória, enfim, de duração muito maior do que um provisório, mas ainda é considerado como uma restauração transitória. Por quê? Porque é feito com uma resina flow, que não tem tanta carga e não resiste tanto ao desgaste, às fraturas, ok? Enfim, é uma resina que tem
uma facilidade de manipulação, mas não é uma resina que tenha a durabilidade que a gente gostaria, a longevidade clínica que nós gostaríamos, tá? Mesmo assim, teve muitas indicações, por exemplo, reparos emergenciais de fraturas dentais, restaurações provisórias de alta duração ou chamadas transitórias, né? Mesmo de classe 3, 5 e veneers, né? Restaurações novamente transitórias de coroas em odontopediatria, né? Testagem de novas dimensões verticais, enfim, é possível fazer essa técnica em dentes posteriores também, em oclusais posteriores, ok? Então, você pode testar durante um bom tempo a dimensão vertical. Você pode também testar fonética de novas alturas incisais, né? Perfil de lábios, né? Fazer um teste do formato final, um teste de textura anterior, enfim, tudo é de uma forma não definitiva. Por que não definitiva? Porque é feito com uma resina injetada, fluida injetada, ok? O próprio Douglas Terry, ele reconhece essa posição de transição, uma resina de transição até a geração definitiva, ok? Dito isso, a gente começou a pensar como, né, a professora Tayane Rose, começamos a pensar em como utilizar a técnica da resina composta usando uma matriz transparente, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês o que normalmente se faz. Nós temos aqui com o caso de fechamento de diastemas, aumento de bordas incisais, e aqui um ensinamento convencional, ok? Um ensinamento feito no modelo de gesso, que sempre é uma guia importante para se fazer um índex, né, um gabarito palatino ou lingual, que vai guiar, então, os acréscimos, tá? Então, eu acho que todos as outras técnicas de facetas laminadas começa por essa guia palatina, que é bem importante, né? Eu vou começar um vídeo aqui, mas eu não vou passar ele por inteiro, né? Onde você faz uma guia vestibular e palatina, produz uma matriz, um gabarito polingual, e aqui você tem as etapas que são muito longas de confecção das resinas dente a dente. Cada proximal tem que ser esculpido a partir do acréscimo aditivo, né? Em cada um dos dentes, por proximal. Enfim, é um trabalho que leva um tempo bastante razoável, porque é feito de forma incremental e você precisa dar a escultura final em todos os dentes, por vestibular, por proximal e até mesmo por lingual, em alguns casos, né? Então, olha, é um vídeo longo que, mesmo editado, né, ele fica bastante tempo, né, de execução, mostrando a remoção dos excessos, né? Quem quiser acessar o vídeo, deixa eu chegar aqui no final, pode usar esse QR Code, vocês vão ter acesso no YouTube ao vídeo na íntegra, né? Só para mostrar o finalzinho, ó. As resinas finalizadas pela técnica convencional de esculpir dente a dente as proximais, ok? Então, é bacana, funciona, leva bastante tempo. Essa é a técnica convencional, ok? O que nós estamos, então, mostrando para vocês como diferencial é a técnica de usar uma forma, né? Então, aqui é uma ilustração que eu achei bem interessante de mostrar para vocês. Para fazer uma escultura como essa aqui, ó, né? Se eu tenho um formato original, né? Um formato que eu tenho como copiar com uma forma, né? Eu consigo reproduzir os detalhes de uma forma extremamente precisa. Copiar um formato de uma forma precisa e transferir, no caso, para a boca do paciente, tá? Então, seria a técnica da forminha, né? A resina termocompactada se utiliza de uma forma, no caso, transparente, para que a gente consiga transferir o formato do ensinamento, né? Eu quero mostrar para você, então, um caso inicial, mostrando, assim, as etapas mais importantes, tá? Então, essa paciente aqui, ela fez um planejamento que incluíam laminados em cerâmica superiores, tá? E é muito comum a gente precisar ajustar os inferiores, que podem ser com laminado ou podem ser com resina. Isso aqui podia ser tudo com faceta de resina? Claro que poderiam ser, claro que poderiam ser.
A gente também tem vários casos de dentes superiores, obviamente, tá? Mas eu acho que esse caso foi um dos primeiros que nós fizemos, né? Então ele ficou bastante didático, tá? Então, vocês estão vendo aqui na segunda figura, nós estamos vendo aqui a forma, o índex transparente, né? Um índex transparente, com uns furinhos. Deixa eu mudar aqui o formato. Vocês estão vendo aqui o furinho do que a gente chamou de válvula de escape, ou ducto de escape, ok? Diferentemente da resina Flow, a gente coloca a resina composta convencional fluidificada aqui dentro. Então, nós temos que ter um escape do excesso de resina para que você não tenha muitos excessos, ok? Então, é como se fosse o contrário. Em vez de você injetar, você está deixando escapar o excesso de resina, tá? E aqui nós estamos vendo as facetas de resina pela técnica termocompactada, e observando como ele se harmoniza perfeitamente bem com as facetas em cerâmica superiores, ok? E aqui nós estamos vendo o que nós chamamos de técnica intercalada, ou seja, nós fazemos um dente sim, um dente não, um dente sim, um dente não, para conseguir o quê? Contatos proximais adequados, né? Porque se você fizer tudo de uma vez, em alguns casos, até existe essa técnica, tá, gente? Mas é mais difícil de você separar os contatos proximais. E fazendo de uma forma intercalada, a gente consegue o contato proximal de forma mais simples, né? Apesar de um pouquinho mais demorado, porque tem que fazer intercalado, é uma forma um pouco mais simples, ok? Muito bem. E aqui nós então chamamos de resina termocompactada. Ah, legal, Sequita. Eu queria ver um pouquinho como que funciona o fluxo dessa técnica. Bom, basicamente, como todo caso que envolve facetas ou laminados cerâmicos, a gente tem que iniciar sempre privilegiando o planejamento com imagens, tá? Então, é importante que, então eu já sei fazer a técnica do RTC. Sim, mas você tem que se familiarizar com planejamento estético. Então, é importante que você saiba fundamento estético, é importante que você saiba fazer fotografias adequadas, mesmo que seja num celular, usar uma luz apropriada, fazer filmagens, dar informação para que o laboratório consiga produzir um bom ou um ótimo ensinamento para você. Porque todo sorriso tem que ser avaliado, não é somente na boca, tem que ser avaliado em harmonia com o rosto do paciente, tá certo? Então, a primeira parte, talvez seja a mais importante, que é o planejamento que você vai dar em relação ao formato final, em relação à altura, em relação à posição da borda incisal, tudo você tem que pensar em harmonizar com o rosto do paciente. Então, o primeiro passo seria planejamento com as imagens, tá? E aí você vai produzir, através dessas imagens, do modelo de gesso do paciente, o seu enceramento, tá? O enceramento pode ser feito no seu consultório? Pode. Pode ser feito no seu consultório, se você tiver familiaridade com o enceramento. Se você não tem, você pode treinar. Existe, obviamente, cursos de enceramento, mas você já, na verdade, tem já uma noção boa de escultura em resina. Você tem que mudar isso para a cera, e eu garanto para vocês que é mais rápido, mais prazeroso e com muito mais precisão do que a resina composta, ok? Isso aqui, então, não sei se eu gosto de encerar, eu prefiro delegar. Ok, você pode delegar sim para o laboratório, né? É um tempo que você ganha, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas você deve delegar para o laboratório, que seja excelente e sempre com as informações necessárias. Quais são essas informações necessárias? Imagens, filmagem de forma adequada, para que você consiga conversar com o paciente, né? Vou mostrar isso um pouquinho mais à frente, de maneira que ele consiga fazer um excelente ensinamento para você. Porque é através desse ensinamento que você vai produzir a nossa moldeira transparente para fazer o RTC, ok? Na verdade, antes da moldeira transparente, você pode e deve fazer um mock-up, né? Você deve fazer um mock-up, que seria a simulação clínica do seu ensinamento. Será que ficou bom o ensinamento? Você tem que produzir uma simulação clínica chamada mock-up, para que o paciente consiga compartilhar contigo todos os seus desejos, né? Ficou ótimo, não ficou bom, achei que ficou longo. Enfim, você tem que experimentar no paciente para que você não tenha depois a decepção de não cumprir a expectativa que ele pensava em relação ao formato, em relação ao comprimento, em relação à textura, enfim.
é um test drive importantíssimo para que você faça, aí sim, a execução direta da resina composta termocompactada através da moldeira transparente, o nosso index transparente. Ok, pessoal? Então, é bastante importante seguir essa sequência e dá para também perceber que são três passos, onde um deles é totalmente feito em laboratório. O passo número 2 é feito em laboratório. Então, é muito possível você finalizar um caso em 2 consultas. Obviamente, uma consulta um pouquinho mais longa, que são 8, 6, 8, 10 lentes, né? Mas é uma consulta muito, muito menos longa do que feito pela técnica convencional, tá? Esse seria um cronograma, tá? Olha, o ensinamento, primeiro passo, o ensinamento, que foi feito a partir do quê? De fotografias, imagens, filmagem do paciente de rosto, de boca, com abridor, com iluminação. Pode ser de celular? Pode ser de celular, né? Desde que você consiga fazer os ajustes necessários, tá? E a partir desse modelo encerado, que pode ser feito no seu consultório ou no laboratório, você pode produzir essa moldeira transparente, né? Então, aqui eu tenho uma silicona de adição convencional, essa azul, no caso é a virtual da Ivoclar, pode ser qualquer uma outra, mas é importante que seja uma silicona de adição. E esse transparente é uma silicona da Ivoclar chamada Transil. Transil. Tem outras marcas? Tem, Elite Glass, tem outras marcas, né? O que eu indico para vocês é o Transil da Ivoclar. E aqui nós estamos observando a etapa de colocação da resina composta de forma intercalada, um dente sim, um dente não, um dente sim, um dente não, para conseguir o quê? Que os contatos proximais fiquem mais adequados, tá? Uma vez que você coloca a resina composta no índex transparente, né, e os dentes já estão condicionados, quais dentes? Os dentes que estão com a resina marcada aqui, tem um pontinho preto, né? Então esses dentes já estão devidamente isolados. Isso aqui eu quero ver isso na boca. Eu vou mostrar para vocês um filme já já, tá? E aqui, gente, eu estou vendo uma cuba de cerâmica e esse índex transparente está dentro de um saquinho plástico tipo Ziploc e ele está sendo, então, pressionado no fundo da tigelinha através de um termômetro, ok? Um termômetro culinário, tá? Não tem nada de caro. Um termômetro culinário custa R$ 20 nas lojas americanas, né? Mas esse termômetro culinário me dá o controle de temperatura dessa água, tá? Vou explicar no vídeo já já como que se faz isso. E aqui nós estamos vendo a etapa de condicionamento adesivo intercalado. Então, obviamente, onde está com ataque ácido, nós vamos colocar o adesivo depois, né? Colocar o adesivo depois. Lá vai secar o ataque ácido, colocar o adesivo, né? Normalmente, em alguns casos, são 100% esmalte, mas pode ter áreas cervicais de dentina, então vamos colocar o adesivo apropriado, tá? E aí nós vamos levar a resina que sai dessa banheirinha direto sobre a região dos dentes que está adesivada. Repara, então, que os dentes vizinhos, os dentes que eu não quero que a resina tenha adesão, elas estão cobertas com um teflon, tá? Ou similar, ok? E aí nós estamos usando aqui um aparelhinho, é um vibrador chamado Vibrata, que o pessoal da harmonização facial usa bastante para, enfim, para fazer uma vibração. E isso permite que a resina que está fluidificada através do aquecimento, né, e compactada, né, com a espátula dentro do índex transparente, ela consiga então, ó, extravasar pelos ductos de escape, ok? Tem uns furinhos ali, ó. Tem 2 furinhos por face. Atualmente a gente usa só um furinho, tá? E aí a gente consegue polimerizar através da matriz transparente e quando você remove o índex, né, os ductos se partem e você tem aqui o formato que é uma cópia precisa do que você inserou. É uma cópia precisa do que você inserou, tá? E aí você remove os excessos proximais, né? E vai fazer, então, os dentes intercalados. Ou seja, os que você construiu em resina, você vai cobrir com teflon, né? Você vai, então, condicionar os outros dentes que não tinham sido condicionados para fazer novamente a técnica, né, de colocação da resina composta, colocação sobre os dentes, até que todos os dentes não estejam prontos, ok? A próxima fase é a fase de polimento com borrachinhas. A gente gosta muito de indicar o da Ultradent, as DIF
amarela, branca e azul. E aqui nós temos, então, o resultado final dos laminados, das facetas em resina composta direta, usado através da matriz transparente, tá? Que é uma cópia do seu enceramento, ok? Aqui eu quero ver um vídeo, então, sobre isso. Vamos lá, vamos ver um vídeo sobre isso. Então, temos aqui um vídeo desse caso, especificamente desse caso, tá? Então, o caso inicial, repare que tem bastante modificação a ser feita. Só fazendo um adendo aqui, nós publicamos essa técnica chamada RTC aqui no Brasil. Lá fora, a gente publicou numa revista internacional chamada LabLine. Então, o termo que a gente usamos foi o DTC, resina direta termocompactada, ok? Com uma nova forma não invasiva de reabilitação anterior, com estética, né? Então, olha, essa revista LabLine, que foi publicada, foi em dezembro do ano passado, tá? É uma técnica derivada do Terry Douglas, mas é uma técnica inédita, ok? Temos algumas escolas já aplicando um pouco dessa técnica hoje em dia, alguns centros de estudos também. E aqui nós estamos observando que em cima foram feitas lâminas convencionais em cerâmica feldspática, e é um ponto muito que acontece assim, esse aqui agora ficou feio embaixo, né? Só que eu não queria fazer desgaste nos dentes inferiores, não queria que tivesse um custo tão alto. Será que temos opções boas? Sim, temos opções boas, na verdade, opções excelentes para situações como essa, tá? Então, embaixo nós optamos por fazer em resina termocompactada. Repare que nós temos apinhamentos, né? Apinhamentos, desgastes incisais, diastemas, né? Dentes girovertidos. E aí, no enceramento, a gente conseguiu corrigir todos esses aspectos de diastemas, giroversões. Obviamente, nesse caso que tem um leve apinhamento, nós tivemos que planejar um slice, uma lixazinha de metal nas áreas apinhadas, ok? Aqui mostrando um pouquinho de como que se faz o index transparente. Iniciamos com uma silicona de adição. Tem que ser adição? Tem que ser adição, porque a silicone transparente, todas do mercado são de adição. Então, para que elas tenham aderência, né, adesão com a silicone azul, a gente usa de adição. Mas precisa botar essa silicone azul, ela serve como se fosse um anteparo, uma moldura, que nos facilita no sentido de não ter que usar nenhum tipo de panela de pressão e economiza muito a silicona transparente, que é a mais cara, tá? Essa silicona azul é feita aquela de massa, é muito mais em conta do que a silicona transparente, que é bem mais cara, tá? E nos permite um arcabouço para que eu consiga botar a transparência somente nas áreas que me interessam. Essas listras bloqueadoras de luz é quando a gente quer usar a técnica sem ter que intercalar, né? E aí a luz não chega nessas regiões proximais, a gente tem mais facilidade de serrar uma serrinha específica, né? Uma tira serrilhada da Comet, isso poupa tempo, ok? Mas é uma opção e, na verdade, a gente normalmente usa mais a técnica intercalada para ser mais didático, ok? Essa é a silicona que a gente recomenda, é a da Ivoclar. E aqui vocês estão vendo, ó, a inserção da silicona no modelo, tá? E imediatamente a gente colocou um plástico filme, ok? Vamos lá, é uma coisa rápida, né? Ó. Então, acompanhe novamente, ó. Colocamos a silicone transparente, ela endurece muito rápido, então já tem que estar com a silicone transparente em prontidão. E como a gente pressiona esse filme, esse plástico filme sobre o dente, né, tentando respeitar uma espessura por vestibular e uma espessura por incisal, tá certo? Você pode dar uma apertadinha no plástico filme. Repare que essa pressão do plástico filme já deixa a silicone completamente transparente, sem bolhas. Não pode ter bolhas, né? Então, olha, ela copia de forma muito precisa toda a anatomia interna, inclusive as texturas, ok? Vocês estão vendo aqui uns furinhos que são os ductos de escape, ok? Nós, hoje em dia, fazemos somente um ducto de escape um pouquinho mais precisal, numa angulação que facilita esse escoamento do excesso de resina. Temos um vídeo depois mais específico de construção desse índex transparente. Bom, a resina que a gente, na verdade, testamos
várias resinas no mercado, tá? E as resinas que têm uma fluidez maior, elas são mais favoráveis para essa técnica, ok? A resina que nós tivemos o melhor resultado é a Empress Direct da Evoclar, ok? Mas a Tetrix Ceramic também funcionou bem, da Evoclar. E as resinas são mais durinhas, são mais difíceis de serem plastificadas, né, fluidificadas nessa técnica, ok? Então, a resina que a gente indica para essa técnica seria a Empress Direct da Ivoclar. Ó, então, aqui nós estamos mostrando o momento da compactação, daí o nome resina termocompactada. Essa compactação tem que ser bem vigorosa, não pode ter bolha de ar, por isso que a gente, na verdade, tem que fazer uma compactação sem que a resina esteja aquecida, senão você não consegue compactar, tá? Então, a gente compacta dentro do índex transparente para depois, sim, colocar num saquinho plástico e levar para um recipiente com água quente a 60 graus durante 1 minuto, tá? Não é 2, não. 1 minuto, somente 1 minuto. Tá? Então, a temperatura tem que estar entre 55 e 60 graus. Quanto tempo? 1 minuto. Pode variar de resina para resina? Sim. A ideia Evoclar, a Empress Direct, seria exatamente 1 minuto a temperatura de 55 a 60 graus, ok? O saquinho plástico, obviamente, é para que não molhe a resina, né? E você pode botar uma cobertura, uma raquetezinha, ou uma cobertura para que a luz não fique sobre essa resina, tá? Atualmente a gente usa uma banheirinha de aquecimento de cera para depilação. Depois eu passo essa dica para vocês. Mas qualquer chaleira elétrica, né, você pode, na verdade, aquecer a água e deixar o controle de 55 e 60 graus. Olha, gente, como eu falei para vocês, a gente usou nesse vídeo, nesses primeiros casos, a colocação de todos os dentes sem ser intercalados, tá? Isso, na verdade, agiliza muito o processo, mas dá um pouquinho mais de trabalho para você separar entre as interproximais usando as tiras serrilhadas, tá? Então, olha, os ductos servem para escoar o excesso de resina composta, por estar fluidificado. Você consegue, deixa eu voltar aqui um pouquinho, você consegue perceber que a resina vai escapando pelos ductos de escape, tá? Opa, deixa eu voltar uma fraçãozinha. Vocês viram pelo furinho, reparem que pelo furinho, como os ductos escapam, como escapa um pouquinho de resina. Olha, tá vendo aqui, ó? Tô vendo, mostrando certinho? Tem os ductos de escape. Então, nós polimerizamos durante 5 segundos por vestibular, 5 segundos por incisal, ok? Depois, obviamente, nós vamos completar essa polimerização, mas já é o suficiente para você remover o índex transparente. E reparem, o formato o formato dos dentes é uma cópia do seu encerramento, ok? Então, o que nós vamos fazer é remoção dos excessos cervicais e a separação dos contatos proximais usando uma lâmina 12 de boa qualidade, uma Swan Morton, por exemplo, ok? Ou tiras serrilhadas, né? Da Comet, por exemplo, ok? A ideia, então, agora é remover aqueles excessos vestibulares. Repare que a gente não usa broca de granulação normal, já usa uma broca de tarja vermelha ou até mesmo amarela. Para quê? Para alisar as áreas onde nós temos aquele nosso ducto de escape. A intenção é deixar a anatomia a melhor possível, né? E somente tirar as ranhuras do ducto de escape, porque a silicona deixa a resina extremamente lisinha, ok? Então, removendo os excessos cervicais, né, com uma broca de acabamento, tem que ser uma broca extremamente fina. A gente indica muito o kit. Nós montamos um kit para essa técnica da J, né? Kit para facetas em resina pela técnica do RTC, Sequito, né? Temos em algumas dentais, a Dental Odontopaz, por exemplo, tem esse kit, mas você pode entrar na internet, no Google, e brocas da J, o kit Sequito para facetas de resina, tá bom? Então, vem observando, então, o que nós fazemos nessa técnica, que talvez seja o que mais demore, é remoção dos excessos, né? Remoção das rebarbas, vamos dizer assim. E quanto mais você pratica, menos rebarba você tem. Então, cada vez vai sendo mais fácil, porque o formato está tudo pronto, né? Uma vez que você remove as rebarbas, a nossa concentração é com os procedimentos, passos de polimento, né? E gostamos de indicar
essas borrachinhas da DIF, amarela, branca, existe uma high shine, chamada, uma borrachinha azul, e as pastas de polimento, né, que a gente usa com a rodinha de feltro. Essa pasta é da Ultralente também, de 1 micra e meia micra. Essas rodinhas de feltro são bem interessantes, tem um formato de enceradeira, né? E repare, se você usa brocas de granulação bem fina e rodinhas de feltro, você não tira a escultura, a textura inicial. Tá? O fio dental para testar os contatos proximais, o caso inicial, né? E o caso final, finalizado com a técnica do RTC, ok? Sem desgaste dentário, a não ser, na verdade, uma lixa de metal para as áreas que estavam apinhadas, né? E a gente consegue uma harmonia bem legal entre a cerâmica e as facetas de resina direta, anterior direta, ok? Aqui nós estamos vendo novamente o artigo, né? A Tayane Rose, que é minha parceira de trabalho, nós escrevemos esse artigo juntos, ok? Já tínhamos falado sobre isso. E aqui nós vamos ver algumas dúvidas, algumas questões importantes, né? A resina termoaquecida sofre alterações, quer dizer, esquentar a resina faz com que ela sofra alterações importantes, e quais são? Bom, nós temos uma revisão sistemática bem interessante, né? Um dos autores é o Hirata, professor Hirata, ok? De outubro de 2020, bem recente, ok? E, basicamente, nessa revisão sistemática, o que ele avaliou é que o aquecimento da resina composta, repare, o pré-aquecimento da resina composta, até uma temperatura de 69 graus, que é o que normalmente se usa, ok? Quer dizer, a gente aquece até menos do que 69 graus, ele reduz muito a viscosidade, aumenta o grau de conversão da resina. Isso é bom ou isso é ruim, gente? Aumentar o grau de conversão da resina é muito favorável, né? Quanto mais você converte a resina, você polimeriza a resina, melhor para a longevidade, para a dureza final, né? Para que você tenha mais confiabilidade com aquela resina, tá? Então, aumentar o grau de conversão é o que a gente mais quer. E quando você aquece a resina, você aumenta o grau de conversão. E, pasmem, diminui a contração de polimerização. Quer dizer, você, além de aumentar a conversão, você diminui o quanto ele contrai, ok? Eleva a força de adesão, tá? Então, você tem uma adesão melhor. São só vantagens, gente, né? O pré-aquecimento de resinas compostas melhora as propriedades físicas e mecânicas. Não à toa que ela também é usada quando pré-aquecida para cimentação de restaurações, tá? Então, olha, são 74 artigos que foram avaliados, né, por esse grupo orientado pelo professor Ronaldo Hirata, e as conclusões só melhora, só vantagens quando você aquece a resina. Então, você não estraga a sua resina, tá? Pelo contrário, você melhora as propriedades físicas e mecânicas da sua resina. A segunda questão muito, muito perguntada. A longevidade é maior que as técnicas da resina flow injetadas? Por tudo que nós falamos até agora, né? Sim, e mesmo os principais autores da técnica, eles percebem, né, de uma certa maneira, que a resina flow, como não tem a mesma resistência ao desgaste, ou mesmo a lascamentos e fraturas, e ao polimento, elas são usadas mais como restaurações transitórias, não são consideradas restaurações definitivas, ok? Então, nós conseguimos mudar, alterar a técnica original do professor Douglas Terry para um material que nós já temos um acompanhamento clínico, né, de centenas, vamos dizer, até quase milhares de artigos, mostrando que ela é realmente confiável para a técnica de facetas diretas, que é a resina convencional, não é a resina flow, ok? Então, a longevidade, sim, é muito maior do que a resina flow injetada, ok? Outra questão aqui bastante abordada. É uma técnica que exige alta habilidade manual, né? Você tem que ser bastante habilidoso. E aí nós, lembrando aqui essa imagem, né? Ó, nós temos aqui uma escultura feita no modelo de gesso. Só por ser no modelo de gesso,
feito numa bancada de laboratório, isso já te dá um conforto absurdo. Mesmo que você mesmo queira fazer, né, você é muito mais confortável você esculpir na bancada do que na boca do paciente, né? Você não tem bochecha, você pode pegar o modelo, olhar em várias posições, você pode retificar, mudar, né, observar na imagem, no filme do paciente, você consegue angular como você quer. Enfim, você pode fazer até não em cera, você pode fazer em resina composta, você pode fazer um resinamento em vez de um enceramento, ok? Mas te dá muito mais tranquilidade de fazer na bancada do laboratório do que na boca do paciente, tá? Então, a habilidade manual é algo que vai ser menos exigente do que você fazendo direto na boca do paciente. E tem mais um plus bem importante, na minha opinião. Você pode delegar isso para o laboratório, para um protético que seja extremamente habilidoso, tá? Que faz isso todos os dias, o dia inteiro, né? Naturalmente, ele tem mais facilidade ou mais velocidade para fazer esse tipo de trabalho. Mas lembrando, é importante você dar condições para que o protético faça de forma adequada. Quais são essas condições? Você deve informar o laboratório, deve fornecer imagens de boa qualidade, filmagens de boa qualidade, né? Modelos de boa qualidade para que o paciente, que o laboratório possa fazer um treinamento adequado. O que é modelo de boa qualidade? Modelo feito com uma silicona, em vez de ser de alginato, por exemplo, né? Você vai ter uma qualidade muito melhor do modelo para que o treinamento fique melhor realizado em cima de um modelo moldado com silicone, tá certo? Então, qual a habilidade manual que eu preciso? Se você delega para o laboratório fazer o formato final, se você faz uma prova que é testada no paciente, né, o mocap, e está tudo correto, o paciente gosta bastante, você vai então produzir um index transparente e o seu trabalho vai ser muito mais em relação a encaixar o index na posição certa, fazer os passos corretamente e remover as rebarbas, né? Então, a habilidade que você tem que ter, sim, é de remover as rebarbas da resina, ok? E se a gente pensar bem, é muito mais fácil remover rebarba do que fazer a escultura total do dente e depois tirar as rebarbas ainda, tá certo? Não é verdade? Então, já respondi a última pergunta, o tempo clínico de execução é muito menor, bem menor. Obviamente, existe uma curva de aprendizado, ok? Se você deixar mais rebarbas no começo, você vai ter um trabalho maior de remover, mas é assim, tem várias diquinhas importantes de não ter extravasamento cervical, né? Usar adequadamente, fazer umas guias de encaixe, temos algumas diquinhas importantes, né, para falar ao longo dessa semana, ok? É necessário desgaste dentário para executar a técnica? Bom, de uma forma geral, o seu enceramento ele termina em linha zero na cervical, tá? Então a ideia não é fazer em sobrecontorno, ok? Mas simplesmente fazer uma faceta de resina que consiga um formato e uma cor melhor. Então, quase todos os casos a gente faz sem desgaste nenhum, a não ser que você tenha algum grau de apinhamento, ok? Aí você tem que tirar com uma lixa de metal, ou se você tem um substrato escuro, né? Onde você tem que criar um espaço para que a resina consiga mascarar adequadamente um substrato anterior. Tá? Então, nós vamos mostrar, no caso ao vivo, né, que eu prometi para vocês na sexta-feira, nós mascaramos um substrato escuro a partir do espaço que ela já tinha de uma faceta de resina anterior que não estava adequada para essa técnica. Tá? Mas, assim, respondendo essa pergunta, assim, quase sempre não precisa fazer nenhum desgaste, né? A resina termina em linha zero na área cervical, tá? A não ser que você tenha substratos escuros, muito escuros, ou que você tenha algum grau de apinhamento suave que permita a técnica de facetas. Legal? São necessários equipamentos de alto custo? Isso foi um ponto que nós nos preocupamos bastante, tá? Então, para quem está acompanhando a aula, vocês viram que eu usei uma chaleira elétrica para aquecer a água, pode usar uma banheirinha de depilação de cera, que eu vou depois dar a dica para vocês, tá? Que você compra na internet por R$ 60, R$ 80 no Mercado Livre. Essa aqui, vocês estão vendo esse amarelinho aqui, ó, é um vibrador chamado Vibrata. Novamente, você tem no Mercado Livre ou nas Americanas. Custa R$ 70, R$ 80. Acho que não chega a ser nem absurdo. É um vibradorzinho de rosto, né? Que o pessoal da harmonização orofacial utiliza. Chama-se Vibrata, ok? Talvez o custo maior seria a silicone transparente, né? Que, enfim, é uma coisa que nós, no consultório, estamos acostumados a comprar, né?
E mesmo assim a gente usa uma quantidade bem pequena, porque nós realizamos a moldura de silicone convencional, né, para economizar realmente um pouco desse material e nos permitir, então, fazer a cópia e a luz passar pela silicone e polimerizar a nossa resina, tá? Então, basicamente, nós não temos nenhum equipamento super caro ou específico. Na verdade, a gente não tem nem laboratório, a não ser o do encerramento, se você não for delegar a técnica, o encerramento para o laboratório, né? Ok? Então, não são necessários equipamentos de alto custo. Se você for fazer um enceramento, talvez você tenha que comprar, ok, os aparelhos, mas é um custo único, né? Você compra o gotejador elétrico, compra a cera, e você depois não tem mais praticamente nenhum custo em relação a isso. Ok? Nós vamos discutir vários outros pontos na próxima live. Né? Eu sei que alguém já perguntou aqui, é possível estratificar a resina com camada dentina e incisais? Sim, é possível. Vou explicar como, vou mostrar vídeo, como é que se estratifica as dentinas, tá? Como fazer para não colar as interproximais, eu já dei um spoiler hoje, ok? Qualquer resina composta se obter os mesmos resultados? Então, quem fez essa pergunta, aguarde a aula de amanhã. Nós vamos mostrar que algumas resinas se comportam melhor. Eu também já dei um spoilerzinho hoje, né? Já dei um spoilerzinho hoje, ok? O mockup prévio pode ou deve ser executado, né? Legal, também já falei sobre isso. Eu acho que é bem bacana, mas vamos falar um pouquinho mais sobre mockup na próxima aula, ok? A simulação clínica, que é um ponto fundamental de fazer de forma adequada para que o paciente realmente consiga perceber tudo que você está querendo contemplar ele em relação à estética final, tá? A escultura do modelo pode ser feita no consultório. Vamos falar então um pouquinho sobre como se faz a escultura no modelo, né? No consultório, como você delega para o seu laboratório de forma adequada. Essa pergunta eu sei que é a campeã das perguntas. Eh, Como se faz a moldeira? Então, no próxima aula de amanhã, ok? Nós vamos ter um vídeo dedicado a fazer essa moldeira com o índex transparente, tá? Um vídeo só dessa parte, dessa etapa, que eu acho que é um dos grandes diferenciais da técnica, né? Então, vamos falar só sobre esse índex transparente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim, vamos lá. Gente, eu vou responder as perguntas, tá, gente? Eu vi que tá rolando muita pergunta aqui. Hoje foi a apresentação da técnica RTC, tá? Uma visão geral da técnica do RTC. Amanhã eu vou responder essas perguntas que eu botei aqui no final da aula e vou repassar essas etapas todas, principalmente o índex transparente, como realizar o índex transparente de forma adequada. Lembrando que é uma técnica muito recente, a gente está melhorando alguns pontos, mas já conseguindo excelentes resultados clínicos, ok? Lembrando que na quarta-feira, né, depois de amanhã, eu vou mostrar no manequim a técnica do RTC, para vocês verem o quanto que é rápida de ser feita. Né? Obviamente que vai ser no manequim, então é lógico que isso agiliza bastante, mas para não ficar uma coisa muito demorada de preparar o paciente, então, enfim, nós vamos fazer no manequim para vocês verem diretamente como que eu provo o índex, como a gente realiza o índex, como a gente faz essa etapa de transferência da banheira, né, da água aquecida para a boca do paciente, como que ela sai, né, aquela momento, tirar o índex de transferência, será que ficou legal? Então, nós vamos demonstrar a técnica do RTC em manequim, eu acho que é imperdível. Lembrem-se, pessoal que está chegando agora, que vai ser às 19 horas, tá? Amanhã, às 8h30 da noite. Agora, na quarta-feira, o hands-on no manequim, às 19 horas, um pouco mais cedo, porque eu vou fazer lá do meu consultório uma transmissão direta, ok? E na sexta-feira, às 8h30, nós vamos mostrar um vídeo de um caso clínico que nós realizamos na semana passada, para a última turma online que a gente deu, né? Nós sempre fazemos um caso ao vivo, então nós fizemos na semana passada e vamos editar um pouquinho o vídeo para poder mostrar para vocês todo o caso que foi feito no meu consultório na semana passada, um caso bem legal, com um substrato bem escuro nos centrais, né? Que é bem diferencial.
E vamos tirar um pouquinho as dúvidas da semana inteira. Fico então por aqui, agradeço novamente a todo mundo. Um beijo grande, um abraço a todos, em todos, um beijo no coração. Até a próxima.